E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas, esse é o canal Loucos por Reality e estamos aqui na grande final da terceira temporada do Optimus Card. Foi um ciclo maravilhoso dessa terceira temporada, eu só tenho a agradecer. E esse episódio, pra mim, na verdade, não só da terceira temporada, como de todos os realities que eu já fiz até aqui, pra mim, o último episódio, que é o episódio da grande final, é um episódio de grande celebração. É óbvio que todos que chegam na grande final querem vencer, mas a gente sabe que somente um ganha. Não deixa de ser uma grande celebração. Acredito que o fato de chegar na grande final já é algo incrível pelo simples fato de a gente estar jogando um jogo de cartas que é muito imprevisível, que a gente não sabe o que vai acontecer. Eu tenho controle sobre as minhas cartas, sobre as escolhas que eu vou fazer e as escolhas que eu acredito que são assertivas para aquele momento, mas o jogo ele é muito maior do que isso, porque eu não tenho controle sobre as cartas dos meus concorrentes, dos poderes que pode me interferir ou não, mas vai muito além disso. E a gente tem 4 grandes concorrentes numa disputa acirradíssima para descobrir quem vai vencer. A gente tem Bruna, SK8, Stephanie e Silvio disputando o título. A gente tem 2 mulheres, 2 homens brigando pelo título e se repete basicamente a final da segunda temporada, onde a gente também tinha 2 mulheres e 2 homens brigando pelo título. E as mulheres estão com tudo, porque lá na primeira temporada a gente também tinha 2 mulheres e 2 homens também brigando pelo título. Então, mesmo que todas as temporadas a gente tenha uma quantidade muito pequena de mulheres participando, elas estão mostrando que estão com tudo, porque mesmo sendo a menor quantidade, elas conseguem chegar brilhantemente na grande final. Eita, então, meu povo, é só uma noite, um episódio especial para a gente poder celebrar tudo que foi essa terceira temporada. Então sente-se, pega a pipoca, pega o refrigerante e vamos assistir a grande final da terceira temporada do Optimus Card. Esse eu vejo o mundo, um tabuleiro a brilhar, cartas na mão, um destino a traçar. Reality Optimus, o jogo vai começar. Com estratégia e visão vou conquistar. Reality Optimus, vou dominar. Com cada jogada vou te impressionar. Estratégia afiada vou te demonstrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar. As cartas deslizam, a tensão no ar. Cada decisão, um passo pra ganhar. O mais estrategista irá prevalecer. Com coragem e astúcia não vou esmorecer. Reality Optimus, vou dominar. Com cada jogada vou te impressionar. Estratégia afiada vou te demonstrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar. Na batalha do intelecto o jogo é feroz. Cada movimento o destino é atroz. Mas com calma e precisão vou triunfar. Neste desafio vou me consagrar. Reality Optimus, vou dominar. Com cada jogada vou te impressionar. Estratégia afiada vou te demonstrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar. O jogo é meu, a vitória vou saborear. Reality Optimus, juntos vamos celebrar. Com cada vitória meu nome vou lembrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar. Diferente da primeira e da segunda temporada, essa terceira temporada ela teve mais desafios nessa grande final. A gente teve 2 desafios a mais do que a gente teve tanto na primeira quanto na segunda temporada. Nessa, a gente teve 5 desafios na grande final, mais a batalha. Então foram 6 no total. Por que que deu essa diferença? Porque nessa temporada, todos os episódios que a gente assistiu tiveram eliminação. Diferente da primeira
finale da segunda temporada que a gente teve alguns episódios que não tiveram eliminação. Como nessa temporada, em todos os episódios, a gente teve eliminação, acabou sobrando mais desafios para a grande final. Então, nessa final, a gente teve 5 desafios mais a batalha final. Então, foram desafios que realmente poderiam mudar o rumo do jogo. E falando nisso, para a gente começar a dar início a essa grande final, a gente vai ouvir dos nossos 4 finalistas, conhecer um pouco da sua própria visão sobre a trajetória deles dentro da competição. Como eles acabam se vendo dentro dessa competição. Qual a percepção que eles têm deles mesmos como jogadores. É legal a gente poder assistir isso e, ao mesmo tempo, a gente vai ver o discurso que foi criado especialmente para cada um deles. A gente vai acabar seguindo uma ordem e a gente não vai seguir uma ordem alfabética dessa vez. A gente vai seguir a ordem de classificação, porque antes deles enfrentarem esses desafios da grande final, a gente tem uma classificação onde um está em primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar, antes de enfrentar todos esses desafios que a gente vai assistir nessa grande final. E antes desses desafios serem contabilizados, Silvio estava em quarto lugar com 776,56 pontos no total. A gente vai assistir então o Silvio pelo fato dele começar essa grande final em quarto lugar. A gente vai ver a visão que ele tem sobre a trajetória dele e logo em seguida a gente vai ver o discurso que foi preparado para ele. Vamos dar uma olhada. Salve, salve galera do Optimus, Silvio aqui, e tô aqui para falar um pouquinho da como foi minha trajetória até aqui. Queria ter feito minha barba, né, gente, pra ficar mais... Mas tá bom, vamos lá. Para começo de conversa, né, eu tava aposentado de reality virtual, o Douglas me fez um convite e ele falou que ia gostar do jogo, que não era nada que fosse tomar muito meu tempo, porque trabalho, faculdade, família, filho, demanda bastante do meu tempo. Eu aceitei, mas eu aceitei muito receoso, sabe? No início até eu entender a dinâmica foi um pouco complicado. Confesso que assistir as 2 primeiras temporadas foi muito válido para que eu pudesse entender um pouco, mas cara, só jogando você vai entendendo e vai vendo as possibilidades que talvez você tivesse se você tivesse pensado um pouco melhor. O começo do jogo para mim foi muito difícil, eu fiz muitas jogadas equivocadas porque eu fiquei com muito medo de arriscar, eu tinha muito medo de ser eliminado. Então se vocês viram, né, quem acompanhou, viu que eu fiz jogadas muito defensivas no início. Até o episódio do Ball, que se eu não me engano foi o 6º episódio, eu joguei sempre na defesa. Eu tenho amizade com o Lucas Henrico, a gente se aproximou bastante, a gente é ADM junto do Alesia, né, e a gente criou um vínculo e eu era uma pessoa de todos ali que estavam, né, é a pessoa que eu realmente confiava. E quando tinha pessoas que eu conhecia, como o Eman, que eu já vi em reality, mas não era nenhuma troca muito, assim, não teve uma troca, né, uma amizade muito forte, então era como se eu estivesse conhecendo ali. Eu já conhecia o Yuri, né, tipo assim, a gente tinha um relacionamento muito bom, mas assim, fazia muito tempo que a gente não se falava, então assim, eu fiquei meio receoso, mas assim, era uma pessoa que eu gostava e sempre gostei de graça. E a maioria das pessoas, eu ouvi falar, eu conhecia, entendeu? O Adrien eu já conhecia, mas a gente também nunca teve uma relação assim de amizade. A Daya, fui a DM dela, conheci pouco. Então assim, na verdade foi muito legal porque eram pessoas que quase eu não conhecia e fui aprendendo a conhecer. E como eu tava dizendo, falando do Lucas Henrico, a gente confiou muito um no outro. Então a gente falava das nossas cartas, das jogadas, dos poderes. Então era uma pessoa que eu confiava muito. E eu sei que pode parecer equivocado, o Douglas deu até um esporro na gente, porque na verdade o Henrico não falava só comigo, né? Ele falava com outras pessoas. E isso eu pensava que poderia expor o meu jogo, né? Como aconteceu na segunda, com o Fessel, com o Marlos e tudo mais. Muitas jogadas equivocadas, e só que aí eu caí na real e eu falei assim, tô em desvantagem no ranking mesmo, e talvez isso seja uma vantagem, por um lado, porque as pessoas não vão me ver como ameaça. Apesar de eu ter o Breno no meu pé, né, senhor Breno, talvez por afinidade tá tudo bem, isso acontece, a gente gosta mais de umas pessoas do que outras, e eu era tagarela no grupo, mas mesmo assim a gente não criou um vínculo, ele era mais calado, e tá tudo certo. E tirando o Breno, né, que era uma pessoa que ficava no meu pé, eu não era visto, e não fui visto com ameaça, pelo menos não pareceu pra mim. Isso me ajudou talvez a ir um pouco mais longe, né? Mas eu acredito que, na verdade, a sorte ela ajudou bastante. Acredite se quiser, eu não fui a nenhum Boron nessa season. Nenhum Boron. Então, pra mim, isso foi espetacular, porque eu nunca corri risco realmente de ser eliminado. A única vez que eu tava ali com a cara no Boron, o Osaías veio lá e estendeu a mão, né, Osaías, no Ball, mas aquele episódio eu não tava ameaçado, porque não houve bloqueio de poder e o meu poder me mantinha no jogo. E eu acho que a minha principal jogada foi a jogada
rodada do top 6, onde a gente teve o GG. A gente foi dividido em 2 grupos. E eu vi um burburinho muito grande em privado e coisa e tal. E eu já tinha vindo de uma briga, assim, com o SK8, né? Com o Flávio. Porque eu achava o jogo dele, que era um jogo muito bom, conciso. E eu via que ele tinha um social muito bom. E assim, eu não via como as pessoas não viam que aquilo parecia forçado. E depois ele até assumiu no grupo, depois que a gente fez as pazes, porque eu comecei a jogar print e fiz um escarcel. Mas também, gente, não tinha acontecido nada de rivalidade. Não teve, entendeu? Tipo assim, o SK8 ele só falava com as pessoas, ou mal das pessoas, se as pessoas eram eliminadas. Tipo o André. Ele falou mal do André só depois que o André saiu. Enquanto o André tava no jogo, ó, tava tudo chuchu, beleza. Estratégia dele, pra poder não ser atacado, e tá tudo certo. Então eu comecei a ver esse jeito da SK8, me incomodou, né, de pensar que ele talvez me estivesse jogando comigo, que não fosse verdadeiro as coisas que ele falava. E assim, eu percebi que ele tem essa essência, mas ele usou disso no jogo. E foi muito inteligente, ele tava na final e pode ser o vencedor. E eu quis jogar mesmo. Eu falei, quer saber? Vamos dar conteúdo pra esse reality, tá precisado, entendeu? Tudo bem que o reality não é o objetivo, mas então, a gente dá entretenimento do jeito que a gente pode, né, galera? Então, se eu não vencer, eu, pelo menos, alguma coisa eu fiz no jogo e serei lembrado nessa edição por conta disso. E como eu tava dizendo, no GG foi a minha melhor jogada, foi uma jogada muito arriscada, porque eu desconfiei muito quando eu falei com a Stephanie e ela me mostrou um print de uma conversa com o SK8 que era do outro grupo. Ali eu falei, cara, em vez da gente estar jogando junto, ela pode estar confabulando algo que beneficie os dois. E a Bruna não me deu certeza do que ela ia fazer. Ela tinha cartas com mais pontos, mas segundo ela era risco pra ela. Em nenhum momento ela falou que ela tava imune, entendeu? Então ela cagou. Tipo, ela falou assim, vou ficar imune e dane-se o Silvio porque ele vai embora contra a Stephanie e a Stephanie pede ponto extra em batalha. Então, e ela fez certo, ela pensou nela, né? Tanto que nessa final a gente conversou um pouco, até porque ela tava em terceiro e eu em quarto do ranking, pra tentar, tipo, diminuir a diferença pros primeiros colocados, os outros dois. Só que aí eu comecei a me dar conta que, tipo assim, quem tava com vantagem nessa final era a Bruna, porque a Bruna guardou muita cartas mais altas, entendeu? Então eu falei, cara, se pela minha contabilidade eu acho que ela que tem mais carta alta, então eu posso ficar pensando em Stephanie e Flávio e chegar na hora lá ela ganhar de mim, porque tá na minha frente. Tanto que nessa final eu acabei fazendo uma jogada um pouco arriscada com a Elo, de pegar uma carta do deck dela, não sei se a prejudicou, mas me ajudou, a carta me ajudou. E agora, tipo assim, mas eu amo a Bruna, tipo assim, se ela ganhar, eu acho que é muito merecido, ela fez jogadas maravilhosas, ela foi muito inteligente, uma menina que fala muito bem, e assim, se ela ganhar eu vou ficar muito feliz. Saiba que é de coração mesmo, independente dessa questão do jogo, de coração, assim como a Stephanie, ela teve jogadas que ela deu muita sorte, mas cara, o jogo é isso, cara. Então assim, ela esteve, quando precisou dela, ela fez jogadas certas. E contou com a sorte e chegou na final, cara. E é uma menina que já tem experiência, o SK8 também tem experiência em coisas parecidas, jogou de cartas, e jogou brilhantemente com social impecável. Então assim, eu me vejo um pouco como cavalo azarão, tô correndo atrás, quero muito ganhar, mas enfim. E acabou que eu não falei da jogada do GG, né? Vocês já perceberam que eu fui, voltei e tô fazendo um podcast? Então, no GG, como eu disse, eu tava com muita desvantagem, porque eu tinha uma carta que era muito boa pro episódio, eu guardei pra esse episódio do GG, uma média com 90 e pouco, só que aí eu percebi que era uma carta sem poder, é uma carta que eu ficava vulnerável, e eu não tinha muito ponto extra em batalha, e eu tava num grupo com a Stephanie, que tinha acho que 6 pontos extras, ou 4 pontos extras em batalha, e a Bruna, que se eu não me engano, a gente tinha a mesma quantidade de ponto extra, e eu não sabia o que esperar, então ali eu falei, quer saber? A minha única chance de eu ter certeza que eu vou ficar é se meu grupo ganhar, então eu falei, cara, eu vou ficar uma pontuação medíocre, que foi a pontuação da Dona Patroa, era muito baixa na média de atributos, ficou com uns 70 e pouco, e eu falei, cara, mas pelo menos eu vou tirar muitos pontos dos meus adversários se eu conseguir encaixar os critérios, né, que era que eles tivessem menos improviso do que a Dona Patroa. E a Dona Patroa tinha um improviso alto, 92, e aí eu falei, poxa, é uma dinâmica, né, é uma rodada que não pede improviso, então as pessoas estão cagando pro atributo improviso. Então, a hora de jogar a Dona Patroa é onde não precisa de improviso pro meu improviso ser mais alto. E batata, gente, deu certo, todos tinham menos improviso, e eles perderam 39 pontos, os 3 juntos, né, o outro grupo que era da SK8 e Osaías, e a da ainda vinha com menos 5, né, da herança do Carlos, coitada do bendito do Alexandre Obsessor. E, cara, foi menos 40 e poucos pontos que fizeram com que o meu grupo ganhasse, mesmo não com uma pontuação tão legal. E eu sobrevivi, fui safe, fiquei feliz, sobrevivi, fui pro top 5, usei a carta que eu já tinha separado desde o começo do jogo mesmo, apesar de ter muitas informações, coisas no meu privado de cartas que poderiam ser jogadas para que o Boron fosse Stephanie SK8,
eu falei, vou jogar minha carta mesmo, sabe por quê? Porque depois eu não vou me arrepender. Como se eu tivesse jogado sozinho e não tivesse escutado nada. E assim eu fiz, deu certo, fui o winner do episódio, porque a Bruna não podia ser. E tô na final, cara. Então assim, tô fazendo o meu melhor, cada carta pra cada episódio. Quero agradecer o Douglas pela confiança, pela paciência. Muitas vezes eu não entendi, fiquei perguntando pergunta burra mesmo de poder, porque na dúvida eu pergunto, e é isso. Quero agradecer a todos os participantes, cara, de coração, foi muito prazer conhecer todos vocês. O Carlos tive muito tempo, pouco tempo, mas, cara, gente parece ser gente boa. Emas, fora de série, muito legal, falei mais no privado. O Adrian já conheço, perturba minha mente, muito legal. O André é um jogador muito, muito certeiro, muito inteligente. Aí tem quem mais? André, Vicky também é muito inteligente, com aquele jeitinho lá, quietinho, vai longe. A gente tem, quem mais? O Yuri, a roceira que eu sempre zoo, gosto muito de graça. Tem o Lucas Henrico, meu amigo, né, continua sendo, né, foi uma fatalidade aí ter saído com um deck maravilhoso que ele tinha, porque eu sabia do deck dele. Deck maravilhoso, gente. Meu Deus, ia esmurrar a final. Breno, mesmo com aquela questão da rivalidade, tipo, tudo zerado, tudo ótimo. Osaías fora de série, um carisma absurdo que evoluiu muito nesse jogo. Muito legal, muito simpático, gente boníssima. E Dai aqui, pra mim, foi a top jogadoras da edição, de todas as edições, e foi quase finalista e merecia também ser finalista. Fora de série, jogadora absurda. E os finalistas, SK8, Stephanie e Bruna, que são sensacionais, pessoas, gente boa, pessoas agradáveis de lidar, de conversar. Boa sorte pra todos, mas que eu ganhe de vocês. E obrigado, Douglas, pela confiança, por tudo, pelo ótimo card. Espero voltar, de repente, no All-Star ou no All-Winner. Já pensou se eu ganhar? Mas é isso, me desejem sorte, tô falando demais, tá aqui quase 12 minutos de vídeo. Ele vai ter que resumir muito o meu vídeo, porque eu tentei contar da melhor forma as coisas que aconteceram e sem perder nada. É isso, tamo junto. Silvio finalista, Silvio campeão. Torçam por mim. Silvio, meu querido, quando eu comecei a idealizar essa terceira temporada, o seu nome, ele foi um dos primeiros que me veio à cabeça. Isso, óbvio, não foi por acaso. Eu te conheço há anos, desde 2015, 2016, e eu sempre enxerguei em você algo muito raro, um combo muito raro: inteligência, dedicação, empenho e uma entrega que ultrapassa os 100%. Você não entra em nada pela metade. Você mergulha de cabeça, entrega 101%, e isso, para qualquer jogo, é sinônimo de sucesso. Sua trajetória aqui, ela não foi marcada por números estrondosos desde o começo, nem por jogadas grandiosas, mas sim por uma estratégia silenciosa, por momentos em que você soube passar despercebido, com isso se manter. Essa sutileza estratégica, ela é uma arte, e você conseguiu dominar isso muito bem. Claro, que nem tudo são flores. A sua proximidade com o Henrico, por mais genuína que tenha sido, e eu acredito sim que tenha sido genuína, talvez tenha custado algumas jogadas. Saber demais às vezes atrapalha. E é visível que isso te fez recuar em certos momentos em que poderia ter ido além. Mas esse aprendizado, ele é válido, porque mostra que até mesmo as melhores intenções podem às vezes nos custar o jogo. Eu tenho certeza que se você for chamado para um All-Stars ou até mesmo para um All-Winners, você vai usar tudo que você aprendeu aqui, as coisas boas e as ruins, com certeza a teu favor. Nessa reta final, foi a consagração de tudo que você construiu aqui. Você se destacou, tomou decisões certeiras e provou, sem sombra de dúvida, que merecia estar nessa final. A jogada no top 6 no nosso GG foi um exemplo claro. Apostou uma carta considerada fraca, mas teve frieza, visão e estratégia para eliminar os adversários e vencer em um momento decisivo. Ali, Silvio, você se tornou gigante no jogo. Você é finalista com todos os méritos e, mais do que isso, é merecedor do título por tudo que você entregou, pela sua postura, pela sua inteligência de jogo e por ter sido estrategista quando mais precisou. Parabéns, Silvio. Obrigado por ter feito parte dessa temporada. Foi uma honra ter você aqui e até logo, seja no All Stars
ou no All Winners. Silvio, meu querido, você sabe o quanto eu amo você de paixão, o quanto eu sou grato por você estar aqui. Muito provavelmente essa não vai ser a última vez, ou você vai estar no All Stars ou no All Winners. Muito obrigado de coração. Agora a gente vai para quem começou essa grande final em terceiro lugar, que é a Bruna. A Bruna começou essa grande final em terceiro lugar. Ela estava com 783,29 pontos. Vamos ver a trajetória da Bruna até aqui, sobre a visão dela, e logo na sequência a gente vai ver o nosso discurso criado especialmente para Bruna. Vamos dar uma olhada. Boa noite, meu povo. Vocês estão? Espero que estejam bem. Passando aqui para gravar mais um vídeo e dessa vez o último. Não é desafio nem nada, é apenas para falar sobre a minha trajetória. Gente, tô muito feliz de ter chegado nessa final. Primeiramente, antes de falar, eu queria agradecer de verdade todos vocês que acompanharam a gente durante esses, acho que 2 meses, né? Enfim, queria agradecer muito vocês por todo mundo que acompanhou e especialmente para quem comentava ali, me mandando energia positiva, torcendo por mim, para quem me chamou ali no WhatsApp, me dando alguma dica, me dando força mesmo, né? Porque no começo do jogo eu tive ali um histórico bem complicado, né? Achava que não ia durar muito, mas de alguma forma ou de outra, comentários positivos dão força a gente, né? Para repensar, refazer a nossa rota e insistir, né? Persistir naquilo que a gente se propôs. Enfim, eu queria agradecer de verdade vocês, cada um de vocês. E é isso. Segundamente, queria agradecer muito Douglas por ter me proporcionado essa experiência, por ter me dado a oportunidade de participar do Optimus. Eu já vinha afastada do virtual há uns 6 meses por conta da minha rotina. Eu não tô conseguindo mais conciliar jogos com a minha rotina e esse modelo em específico de jogo foi super acessível para mim, um modelo fácil que não requer, né, tanto tempo, conseguir conciliar com os meus horários e fazer aí, acredito, uma boa participação. Então, muito obrigado pela oportunidade, por essa experiência incrível. Muito obrigada também por toda a paciência que você teve comigo durante todo o jogo. Eu e Douglas, a gente tava zoando ontem no grupo que eu sempre brigava sozinha. Falei com ele que ia falar aqui nesse vídeo sobre as nossas brigas e ele me zoando que eu sempre brigava sozinha. E quase que eu iniciei uma nova briga sozinha de novo. Mas, enfim, queria muito agradecer por toda a paciência que você teve comigo durante todo o jogo. Foi de suma importância também. Qualquer outro ali teria, enfim, me mandado a merda. Mas você não, você foi bem paciente comigo, me ajudou, tirou todas as dúvidas que eu tinha. Enfim, foi um excelente administrador e eu só tenho a te agradecer de verdade por tudo. Terceiramente, queria agradecer o meu agradecimento mais que especial pro meu bebê, Matheus, que foi quem me indicou pro Douglas e me deu muita força, me ajudou bastante durante o jogo. Quem me conhece sabe que eu tenho um jeito bastante difícil, né, gente? Não é qualquer pessoa que convive comigo e se agrada. E esse jogo em específico foi um jogo de muita superação pra mim. Por que eu falo superação? Eu venho de um histórico bem conturbado, né, nos meus últimos jogos. Porque qualquer coisa me estressa, gente. Qualquer coisa me tira do prumo, qualquer coisa me irrita. E aqui não foi diferente. Eu tenho um longo histórico de desistência, inclusive em jogos que eu vinha tendo ótimo desempenho, mas eu tava meio que cagando, sabe? Qualquer coisinha que saísse ali do meu controle, qualquer coisinha que me desagradasse, eu simplesmente saía, eu simplesmente desistia e foda-se pra lá, enfim. Só que isso, de certa forma, também foi um dos motivos pelo qual eu quis sair do virtual. Foi uma coisa que me desanimava bastante, sabe? Eu sabia que eu ia entrar no jogo, eu ia me dedicar, eu ia começar a me dar bem e por alguma coisa mínima ali eu ia jogar toda a minha evolução naquele jogo no ralo. Então foi inclusive um dos principais motivos, depois do fato de eu estar sem horário, sem tempo, que me fez de fato desistir de estar jogando. O Matheus foi de suma importância pra mim nesse ponto, porque principalmente naquele momento meu ali do jogo que eu tava enfrentando vários boros seguidos, eu falava com ele, eu vou desistir, não vai dar certo, enfim, é mais sorte do que estratégia, não adianta ter estratégia, porque mesmo tendo bom desempenho, eu tô sendo
sempre prejudicada. Enfim, eu falava com ele que eu ia desistir, ele ia lá, falava um monte na minha cabeça, me dava vários conselhos, falava, ai, não desiste não, que não sei o quê. Enfim, me fazia ali de alguma forma acreditar que eu ia estar nessa final, mesmo eu tendo certeza que não. Me dava ali alguma esperança de que eu poderia não só chegar na final, como também ganhar. Enfim, ele foi muito, muito importante pra mim durante esse jogo, me deu bastante força, bastante conselho. Na maioria dos desafios, às vezes eu não tinha a menor ideia do que fazer e ele ia lá e falava, faz isso, faz aquilo, a gente conversava bastante. Então, foi também uma pessoa importantíssima na questão de estratégia. Enfim, foi o meu alicerce, digamos ali, nesse jogo. E foi de suma importância pra mim, como eu disse, nessa questão de superação, para eu não ter desistido desse jogo, que foi uma coisa que eu cogitei ali em alguns momentos. Eu sei que eu me arrependeria depois, mas eu sou uma pessoa que eu ajo por impulso. Com certeza eu iria simplesmente desistir, me arrepender depois, mas já estaria feito, não adiantaria nada. E ele me impediu disso. Então eu só tenho a agradecer de verdade. É uma pessoa que eu gosto bastante. Esse jogo, inclusive, foi para mim de suma importância na nossa aproximação. A gente se aproximou bastante, então só aí pra mim o jogo já valeu a pena. Mas é fato, né, gente, que por mais que tudo isso já tenha sido o suficiente pra fazer meu jogo valer a pena, ninguém chega aqui na final com indiferença. Creio eu que todos que estão aqui querem de fato ganhar. De certa forma, por mais que eu queira, eu acho que todos são merecedores, são 4 pessoas com trajetórias incríveis. Eu, na minha visão, né? Claro que a gente tem a nossa opinião própria. Uns mais e outros menos, mas eu acho que qualquer um que ganhar de nós 4 vai representar muito bem o campeão do Optimus 3. E é sobre. Mas, em específico, falando sobre mim, eu acho que eu mereço muito ganhar pelo fato de que desde o início eu busquei muito estar ali no topo, fiz boas escolhas. Claro que nem sempre eu conseguia estar lá em cima, porque de certa forma os poderes de outras pessoas influenciavam bastante no meu jogo, o que fez com que boa parte do game eu ficasse lá embaixo no ranking. Inclusive, isso se manteve até o último ranking que a gente teve acesso, onde de 4 eu estava em terceiro. Mas eu acho que isso não mede meu esforço durante todo o jogo. O Douglas pôde perceber o meu esforço, o meu desempenho, em buscar estratégia, em tirar dúvidas. Eu não digo sobre aliança, tentar algo com o terceiro, porque isso foi uma coisa que eu só tentei aqui no finalzinho. Eu vi que foi bobagem, não deu certo, mas enfim, eu tive sempre buscando melhorar, entender melhor sobre o meu jogo, e eu acho que a minha evolução é aqui nessa posição. Por esse e por outros motivos que vocês perceberam durante, eu acho que eu mereço muito, sim, ganhar. É aquilo, eu acho que entre o meu querer e as chances que eu tenho, existe uma longa distância. Foi como eu comentei também ao Douglas. Eu acho que eu posso até chegar numa segunda posição, mas primeiro, creio eu que pelo ranking que eu tinha e pelas cartas que me sobraram, pode ser difícil. Mas é claro que impossível também não é difícil, não quer dizer impossível. Eu não conto só com os meus poderes, mas também com o poder dos demais, com a influência dos demais poderes que pode me beneficiar de alguma forma. Então eu tô contando muito com isso, espero de verdade que dê bom pra mim, mas se não der, como eu disse, eu já me sinto compensada pelo jogo, pela experiência, pelas pessoas que eu não conhecia, que eu conheci, e por tudo de bom que me aconteceu durante esse percurso. Então é isso, gente, me mandem, continuem me mandando aí boas energias pra essa final, e independente de quem ganhar, eu deixo aqui os meus parabéns, eu acho que todos são merecedores. E é isso. Bruna entrou no Optimus Card 3 sem saber exatamente o que esperar. Logo nos primeiros episódios, parecia perdida, enfrentando batalhas duras e sentindo o peso de uma sorte que parecia não estar do seu lado. Mas Bruna não é do tipo que desiste, ou será que sim? Mas ela aprende, ela observa, cresce
e, acima de tudo, joga. E como jogou. Com o passar das semanas, Bruna virou o jogo com inteligência, astúcia e uma leitura afiadíssima das cartas e das movimentações. Usou uma jogada certeira na reta final que lhe garantiu a imunidade. E mais do que isso, garantiu seu lugar na grande final. Cada movimento dela foi pensado, calculado. Bruna soube ser jogadora, estrategista e protagonista do próprio caminho. Foi alvo de críticas, a aliança com Daya, os ataques combinados contra Stephanie, tudo isso veio à tona e custou caro em termos de opinião do público. Mas Bruna não fugiu, encarou, assumiu, cresceu e provou que jogo também é feito de riscos, de escolhas difíceis e de arcar com as consequências. Apesar de jogar muitas vezes por si, o que em um jogo de estratégia é na verdade uma virtude, Bruna mostrou que tem um coração imenso. Quando podia, ajudou Daya, quando estava segura, usou sua força para levantar quem andava por um fio. Isso não é fraqueza. Isso é grandeza. Bruna tem uma personalidade forte, é intensa, se estressa, mas é também doce, generosa e fiel a quem ama. Dentro do jogo foi uma potência, fora dele, uma pessoa que cativa e inspira. Chegou até aqui por mérito, por esforço, por jogar com coragem e com coração no lugar certo. Bruna não chegou até aqui por acaso. Ela chegou por tudo que fez e por tudo que foi. É principalmente por tudo que representa nessa temporada. A força de quem acredita em si mesma quando o mundo parece duvidar. Hoje, Bruna é finalista. Daqui a pouco, o que quer que aconteça, ela será lembrada como uma das maiores jogadoras da história do Optimus Card. Bruna, muito obrigado por ter me dado a honra de te conhecer, de ter me dado a honra de poder te chamar de amiga hoje, e muito obrigado por ter estado aqui nessa terceira temporada e por ter engrandecido esse reality da forma como você engrandeceu. E até uma próxima oportunidade, seja no All Stars ou no All Winners. Bruna, meu amor, muito obrigado pela tua participação. Você foi incrível e você arrasou demais. E sem sombra de dúvida, também não vai ser a última vez que você vai estar aqui. Ou vai ser no All Stars ou no All Winners. Muito, muito obrigado. Agora a gente vai para ele, para o SK8, que chegou nessa grande final em segundo lugar, com 787,12 pontos. Ele chega nessa grande final em segundo lugar. Mas antes da gente ver o discurso que foi criado para ele, a gente vai ver a visão da trajetória dele aqui da competição. Vamos dar uma olhada. Fala família, quem fala é o Flávio, vulgo SK8. É o episódio da final, nossa trajetória, a gente precisa contar. Minha trajetória foi muito boa e acho que em arco de questão de reality foi uma das mais completas. Eu tive a fé, briga, eu fui uma pessoa estrategista, eu acho que eu fiz jogadas boas e inteligentes, eu blefei. Então eu acho que a minha questão de reality foi completo, eu tive um pacote completo com tudo que se tem direito. E dito isso, as minhas amizades foram muito sinceras. Eu acho que questão de jogo, eu precisei ser muito estratégico. Eu acho que eu tive momentos bons e ruins dentro do reality, mas eu acho que eu também fui um dos jogadores mais inteligentes, posso dizer assim. Posso citar o episódio do inimigo secreto que eu blefei, senão eu teria saído lá, porque me questionaram algumas coisas e eu menti. Quando precisou fazer o desafio em dupla, eu falei pro Adrian que eu não queria fazer com ele, porque eu acho que ele seria um possível alvo, e se eu fizesse com ele, poderiam jogar alguma coisa pros dois irem pro bottom. E aconteceu, não foi comigo que ele foi pro bottom, mas se eu e ele tivesse ido junto, provavelmente eu também não estaria no game. Eu ataquei meus rivais no momento certo e eu tirei quem eu precisava e queria. Então, acho que minha trajetória foi muito boa, foi muito inteligente, foi muito completa. E, de fato, eu estou muito satisfeito com tudo que eu entreguei. Eu, de fato, conversei no grupo com o pessoal e eu não esperava estar na final. Eu achei que em algum certo ponto do jogo não fosse ser a prioridade de ninguém, em questão de não atacar. Fui atacado acho que somente pelo Silvio e teve a estratégia da questão do grupo também, que eu acho que foi pensado mais em tentar derrubar algum ponto meu. Mas de resto, eu nunca fui atacado, eu conheci pessoas incríveis. Adrian, Osaías, Breno, Bruna, Daya. São pessoas que eu quero ter no meu dia a dia, que eu quero conversar, que eu acho
acho que vai muito além do reality. O próprio Douglas, eu acho que foi um pacote completo. Eu tive hate, eu tive pessoas que eu não conheço que me adoraram. Tive pessoas da temporada passada que eu tenho contato, Cian. E tive pessoas também que não concordam com o meu jogo, que acham que o meu jogo social foi muito mais questão de estratégia. Inclusive, eu gostaria muito de pontuar isso para pessoas de outro reality ou para o próximo Optimus. Eu acho que você tem que ser sim um bom jogador, eu acho que você tem que ser sim uma boa pessoa, mas não colocar o jogo à frente de tudo, que eu acho que antes de tudo, todo mundo é humano. Então, eu perguntar se você está bem, eu perguntar se alguma coisa na sua vida tá ruim, se você quer desabafar, isso não é jogo, isso é questão de ser humano. E se algumas pessoas não concordam com isso ou acham que isso é um jogo de dar tapa e depois amaciar a carne, como foi dito, ou que é um jogo de bom samaritano, sinto muito em te dizer, você é uma pessoa podre por dentro. Mas eu acho que isso diz mais sobre você do que sobre mim. Mas fica uma dica aí. E aí, para as próximas pessoas que entrarem, eu acho que você sim tem que jogar com o coração, eu acho que você tem que ser estratégico, eu acho que você tem que entregar o seu melhor. E foi o que eu acho que eu fiz a temporada inteira. Pode-se dizer tudo sobre mim, menos que eu fui um participante que passou despercebido. Então, eu acho que minha trajetória é muito boa. E é isso, eu espero que vocês gostem, espero que muita gente concorde comigo. Eu dei meu melhor e irei continuar dando. Então, Jéssica 8, um beijo pra quem torceu. Espero encontrar vocês em um outro reality, quem sabe um All Winners ou no All Stars. Obrigado por toda a torcida, de todo o coração. Não esperava que fosse algo que tivesse uma proporção nesse tamanho. Obrigado ao Douglas por ter me chamado, obrigado ao elenco por ter deixado eu fazer parte disso e deixar eu me introduzir e me tornar amigo de vocês. Eu amo cada um de vocês. E é isso. Um beijo e até mais. SK8, meu querido, se tem algo que não se ensina é presença. E você entra, você muda o ambiente, você tem um imã, um carisma natural que conecta as pessoas, que ultrapassa bolhas, que une até aqueles que à primeira vista seriam um oposto de você. E dentro de um jogo de estratégia como o Optimus Card, isso é sim uma arma poderosa, porque conversar com todos, entender todos e ser bem-vindo por todos os grupos também é jogo. Mas engana-se quem pensa que o SK8 chegou até aqui só por simpatia. Por trás do sorriso leve existe um jogador firme, estratégico, que sabe exatamente o que está fazendo. SK8 pensa muito antes de agir, antes de apostar, antes de se posicionar. E mesmo sendo movido pelo coração, talvez seu maior calcanhar de Aquiles, não deixou que isso o paralisasse. Ele viveu essa temporada intensamente. Viveu de verdade. Teve flerte, teve amizade, teve atrito, teve jogadas arriscadas, teve emoção. Conheceu Adrian, construiu laços reais, como o Osaías, e discutiu quando precisou, como foi com Silvio. Sem jamais perder a essência, SK8 foi 100% entrega. Foi um dos que mais viveu o Optimus Card 3 por inteiro, com alma, com verdade e com tudo que ele tinha. E mesmo sendo coração, ele também foi razão, porque ele entendeu que o jogo é feito de decisões difíceis, que por mais que você goste de alguém, a competição exige escolhas, e que querer vencer não é falta de caráter, é comprometimento. Não se trata de atacar quem você ama, mas de entender que se for preciso, você vai fazer o necessário para permanecer, porque você também merece estar aqui. SK8 brilhou nos desafios, jogou de igual para igual com qualquer um, usou suas cartas com sabedoria e chegou na final em primeiro lugar no ranking antes dos episódios dos desafios da grande final. E isso para mim não é por acaso, isso é competência. Isso é mérito. Flávio é um ser humano de luz, uma pessoa doce, verdadeira, que merece receber o dobro de tudo o que ele transmite. Já o SK8 é o jogador, é a potência, é a entrega, é a coragem. E é por isso que você tá aqui hoje, porque você é completo, porque você é foda. Você não chegou a essa final por sorte. Chegou porque jogou. E jogou bonito. Muito obrigado, meu amigo, por estar aqui. Também o nosso primeiro contato é a primeira grande oportunidade que eu tenho para poder me tornar teu amigo. Da mesma forma com a Stephanie, eu também só te conhecia do reality de cartas, mas a gente nunca teve uma grande interação. Foi aqui
nesse reality, que a gente teve a oportunidade de fazer essa primeira troca, e foi uma honra ter você aqui, é uma honra chamar você de amigo, e é uma honra ter você dentre o meu novo casting de jogadores, e com certeza, independentemente do resultado, você vai voltar no mínimo em um All Stars, ou você estará no All Winners. Muito, muito obrigado. SK8, meu amor, eu só tenho que te agradecer. Muito obrigado por estar aqui, por ter feito desse reality um reality de sucesso, junto com os teus colegas de competição. E com certeza essa não vai ser a última vez que você vai estar aqui, ou vai ser no All Stars ou no All Winners. Muito obrigado. E agora a gente vai para ela, para Stephanie, que começou essa grande final em primeiro lugar, com 790,13 pontos. Exatos 3 pontos de diferença sobre o SK8. Em um único desafio já pode matar aí essa grande diferença. Vamos lá para Stephanie. Primeiro a gente vai ver a trajetória sobre o olhar dela e depois o discurso que o reality preparou para ela. Vamos dar uma olhada. Olá, meus amores, boa noite. Stephanie Edwards passando aqui para agradecer por essa season maravilhosa. Foi uma experiência incrível ter competido nessa terceira temporada. Estou bastante satisfeita de ter chegado nessa final. Espero sinceramente levar pelo meu histórico, meu desempenho durante a season. Acredito que soube jogar as cartas certas nos momentos certos. Tive algumas quedas no meu histórico, algumas pessoas tentaram me prejudicar durante a temporada, mas é isso. No final das contas, eu consegui chegar nessa final. Algumas dessas pessoas que me prejudicaram, infelizmente, não tiveram essa mesma sorte. É isso, pela tristeza de muitos e a alegria de poucos, espero levar essa terceira temporada. Beijos, Stephanie Edwards. É isso, e nos vemos no All Winners, bebê. Desde o início da temporada, Stephanie chamou atenção. Em um movimento ousado, jogou suas cartas altas nas primeiras batalhas, nos primeiros desafios. E realmente eu me questionei. O que será que ela vai fazer? E Stephanie surpreendeu. E como surpreendeu? Com inteligência e frieza estratégica, ela usou e abusou do seu baralho de forma brilhante. Fez apostas coerentes, pensadas e transformou cada carta jogada em um movimento certeiro. Resultado, chega à final com a maior pontuação em batalha, o que não é só um número alto, é um reflexo direto de uma trajetória sólida, cheia de vitórias e de uma presença marcante dentro da competição. Stephanie também foi atacada, como tantos foram, mas ao invés de reagir com discussões, retaliações, ela preferiu fazer o que ela sabe fazer de melhor: jogar. Seguiu firme, sem perder o foco, em uma serenidade que por si só já é uma forma de potência. Talvez tenha sido a jogadora que melhor soube usar o próprio deck a seu favor, não se deixando levar por alianças frágeis nem promessas vazias. Stephanie foi grande. Grande nas escolhas, grande nas batalhas, grande na forma simples e objetiva com que traçou seu caminho até aqui. Jogou com alianças quando era necessário, mas nunca se prendeu a nenhuma. Não prometeu o que não podia cumprir. Entendeu desde cedo que essa corrida é solo, que ninguém joga com as tuas cartas por você, que ninguém corre com as tuas pernas. E ela correu, e correu muito bem. Stephanie chega a essa final com status positivo, com respeito, com consistência e, acima de tudo, com jogabilidade. Porque o que ela fez dentro desse jogo foi impressionante. Foi firme, foi estratégica, foi uma competidora. Hoje, Stephanie está na final e está aqui por merecimento, pela forma com que conduziu sua trajetória, pelo baralho que soube usar com sabedoria e por ter brilhado do melhor jeito possível, sozinha, por si e para si. Parabéns, Stephanie. Foi uma honra ter te conhecido também. A gente já tinha trocado algumas palavras em outro reality de cartas que a gente joga, mas nunca fomos próximos, nunca fomos amigos. E hoje eu posso te chamar de amiga. Foi uma honra poder te conhecer melhor e muito obrigado por ter aceito o convite, por ter abrilhantado esse reality, essa terceira temporada, como você fez, com grandes jogadas. Muito, muito obrigado e até uma próxima oportunidade, seja no All Stars ou no All Winners. Stephanie, meu amor, muito obrigado. E para você a mesma coisa. Não vai ser a última vez que você vai estar aqui. Vai ser no All Stars ou
em um All Winners. Muito, muito obrigado de coração pela dedicação, pelo empenho até aqui. A gente já viu os discursos e a visão dos nossos 4 finalistas. A gente sabe que os desafios da grande final, eles são colocados depois. Eu sei que eu tô devendo desde a primeira temporada, né? Acho que eu coloquei 1 ou 2 episódios da primeira temporada, mas prometo que vou colocar, tá, gente? É porque é muita demanda, é muita edição de vídeo, então por isso que demora um pouquinho. Mas logo, logo virá, tá? E a mesma coisa a final da terceira temporada. Os desafios em si, apostas individuais, a gente vê em um outro momento, não vai ser colocado aqui. Mas vou falar para vocês coisas que eu não falei lá na primeira e nem na segunda temporada. Vou falar um pouco sobre cada desafio. Quem venceu cada desafio, eu vou falar aqui. O primeiro desafio que eles receberam dessa grande final foi o Snatch Game. E quem será que foi o vencedor ou a vencedora desse desafio? Quem vocês acham que venceu, hein? Foi o SK8. SK8 acabou sendo o winner desse episódio, acabou vencendo o episódio de Snatch Game. Agora quem foi high, quem foi safe e quem acabou sendo LOL, a gente vai ter que ver um pouquinho mais pra frente. Mas parabéns pro SK8, acabou sendo o winner do Snatch Game. O segundo desafio dessa grande final, eles acabaram enfrentando o Makeover. Quem será que venceu? Quem será que foi a winner ou o winner desse desafio, hein? Eita, foi a Bruna. Bruna venceu, foi a winner desse episódio. Parabéns, foi a winner. Agora, a mesma coisa. Para saber quem foi high, quem foi safe, quem foi low, vai acabar tendo que assistir o episódio separado. Lembrando que a pontuação serve exatamente igual. Quem foi o winner ganha mais 2, quem foi high ganha mais 1, quem foi safe não perde, mas também não ganha, e quem foi low acaba perdendo um pontinho ali na batalha. O terceiro desafio da grande final foi o Runway, uma vez Luke, e quem acabou vencendo, quem acabou sendo a winner desse desafio foi a Stephanie. Stephanie venceu esse episódio, esse desafio de Runway. Parabéns. Olha que loucura, né? Cada um ganhou um. E agora a gente vai para o desafio de dança. E quem será que venceu esse episódio? Quem será que venceu o desafio de dança? Foi Silvio. Exatamente, Silvio acabou sendo o winner desse episódio, o episódio de dança. Ou seja, os primeiros 4 desafios dessa grande final, cada um deles acabou vencendo. Agora, o desafio de singing, que foi o desafio de canto, quem será que venceu, hein? Que foi o 5º desafio dessa grande final. Quem será que vai acabar dando um passo a mais, né? Sendo o winner do 2º desafio, hein? Quem será que foi o winner? Foi o Silvio de novo. Silvio acabou vencendo também o desafio de singing. Então, Silvio, nesse momento, com 2 win e Bruna, SK8 e Stephanie, cada um com 1 win aí no seu histórico nesses desafios da grande final. E por último, a gente teve a batalha final, que foi basicamente um lip sync entre os 4. E quem será que venceu esse lip sync também, hein? Foi Silvio também. Silvio teve um desempenho maravilhoso nessa grande final. Silvio, ele acabou vencendo 3 grandes desafios. Apesar de que o lip sync, a batalha final, ela não é considerada um desafio, até porque ela tem toda uma regra diferente, mas vamos acabar englobando para ficar mais fácil o entendimento aqui. Então ele acabou vencendo esses 3 desafios. Bruna, SK8 e Stephanie acabaram vencendo um só. Silvio foi muito consistente nessa grande final, ele foi muito bem. Os 4 foram muito bem. É óbvio que o que vai mexer mesmo é quem foi high, quem foi safe e quem acabou sendo low, que obviamente vai acabar mexendo ali, né, na estrutura. O que a gente sabe quem ganhou, mas quem foi high, quem foi safe ou quem foi low, a gente vai ter que assistir os episódios individuais para poder descobrir. Agora, depois que eu já anunciei isso para vocês, eu vou anunciar quem acabou ficando em 4º lugar na competição. Eu não vou fazer nenhum discurso a mais do que já foi falado para vocês 4, porque se eu acabar fazendo um discurso agora, eu vou acabar sendo muito repetitivo, vou acabar falando mais do mesmo. Eu acredito que o discurso que foi feito para vocês 4 individualmente representa bastante a essência de vocês dentro da competição. É óbvio que isso é através do meu ponto de vista, como administrador do reality, como a pessoa que está aqui apresentando e também como telespectador. É óbvio que quem está assistindo vocês do YouTube talvez tenha uma outra visão, uma outra opinião. E essa opinião e essa visão, ela não está errada.
é apenas através do prisma que essa pessoa está enxergando vocês. Da mesma forma, a opinião e o discurso que eu fiz para vocês 4, talvez da mesma forma que cada um de vocês enxergam os seus concorrentes, pode ser de uma forma completamente diferente e também não está errado. É só a percepção de cada um. Para anunciar esse 4º lugar, eu não quero uma tristeza ou, ai meu Deus, acabou ficando em 4º lugar. Porque é um episódio de celebração e eu acredito que ter ficado em 4º lugar, poxa, foram 14 pessoas. 10 pessoas foram eliminadas. Você conseguiu chegar nessa grande final. Você batalhou muito para conseguir vencer. Acabou não vencendo. Faz parte do processo também. Quem ficou em 4º lugar batalhou muito. Se esforçou muito e chegou aqui brilhantemente. Mas, infelizmente, os episódios dessa grande final acabaram prejudicando bastante o resultado dessa pessoa. Essa pessoa, apesar de ter vencido alguns desafios, infelizmente nos outros que acabou não vencendo, acabou ficando com uma posição e um resultado não muito favorável. Mas essa grande final, o fato de ter ficado em 4º, não diminui a excelência que é você. Quem fica em 4º lugar no Optimus Card 3 é você, SK8. Meu querido, parabéns, muito obrigado mais uma vez. Não vou repetir, porque senão eu vou acabar ficando muito repetitivo. Eu acredito que o discurso que eu fiz, que eu pensei para você, acho que diz claramente quem é você, no meu ponto de vista. Eu espero que você tenha gostado e eu fico muito feliz de ter você aqui nessa grande final. Parabéns por ter chegado até aqui, parabéns pela posição e até um All Stars. Sem sombra de dúvida, você vai voltar. Seja no 2 ou no 3, não importa. Independentemente de qual All Stars você volte, eu quero muito que você volte, porque você é um jogador excelente e você foi maravilhoso do início ao fim desse reality. Muito obrigado. Agora vamos lá anunciar quem acabou ficando em 3º lugar na competição. Antes de mais nada, parabéns Bruna, parabéns Stephanie, parabéns Silvio. Vocês estão no pódio, né? Agora o bronze será dado. Vocês 3 foram maravilhosos também nessa grande final, são super merecedores. Alguém infelizmente vai ter que ficar em 3º lugar pela pontuação, mas isso não fala sobre a capacidade, não fala sobre o esforço, a dedicação, o empenho e também sobre o merecimento. Fala sobre as apostas que acabam sendo influenciadas também pelas apostas dos demais. Enfim, vocês sabem, mas esse 3º lugar para essa pessoa, acredito que vai ser algo que não sei o que a pessoa vai sentir, mas eu vejo como 3º lugar como algo bom. É tão difícil chegar nessa final e vocês sabem disso. É tão difícil. A gente assistiu a temporada inteira, a gente sabe que pessoas muito boas foram eliminadas. Então a gente sabe que ter chegado até aqui já foi uma grande vitória para todo mundo. E quem fica em 3º lugar merecia ficar em 1º. Quem ficou em 3º lugar merecia vencer. E é sobre isso. Somente agora a questão da pontuação. E você foi muito bem nessa grande final. Você só perdeu por causa das apostas dos episódios que, infelizmente, você acabou apostando cartas que acabaram te deixando lá embaixo, meu querido Silvio. Você foi muito bem nessa grande final. Você teve um resultado maravilhoso. Realmente, essa grande final te favoreceu muito em todos os sentidos. Nos 3 desafios, os 3 últimos desafios, você venceu. Você foi o winner, você teve a melhor pontuação. E os 3 que você não foi o winner, você ficou num high, você ficou em 2º lugar. Você teve o melhor resultado dessa final em todas as finais, tanto da primeira, quanto da segunda, quanto da terceira. Você foi muito bem. Dos 6 últimos desafios, você foi high, 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 winner, winner e winner. Ou seja, você teve um resultado maravilhoso nessa grande final, que se você tivesse ido bem na season, nos episódios, você teria vencido essa temporada. Só que, infelizmente, a pontuação que você chegou nessa final já era uma pontuação mais baixa, porque você estava em 4º lugar, e mesmo você ter ido muito bem e muito bem real nessa final, a pontuação não foi o suficiente para te elevar
por causa da pontuação que você fez durante a temporada inteira. E a dica que eu te dou é, por mais que você tenha amigos na temporada, não tente descobrir as cartas que essas pessoas vão apostar. Eu sei que dá aquela vontade, eu sei que bate aquele desespero de saber, porque você precisa saber para você poder apostar. Só que, amigo, na segunda temporada, a gente viu que o fato de saber a aposta do outro não foi legal. Isso aconteceu entre Daniel e Fessel. E Fessel, por saber as apostas do Daniel, acabou trocando as apostas dele para que as cartas dele não acabassem sendo menores que a do Daniel e acabassem não tendo tanto poder naquela rodada. E ele acabou trocando várias vezes as apostas e acabou se auto-prejudicando por causa disso. Foi muito parecido com o que aconteceu com você aqui, pelo fato de você saber a aposta do Henrico, saber o poder da carta dele e saber o poder da carta sobre aquela rodada. Você talvez tinha uma carta boa para aquela rodada, mas você pensou: talvez eu não vou jogar porque eu sei o poder da carta do Henrico. Se eu jogar essa carta, eu vou acabar jogando ela à toa, porque ela é uma carta que tem um poder bom, mas o poder dele é melhor do que o meu. Então, se eu jogar essa carta, meio que o poder não vai valer tanto. Então, eu vou acabar segurando essa carta e vou jogar outra que talvez não vá ter tanta relevância, porque eu já sei o poder da carta dele, e ao mesmo tempo a minha carta não vai ter um poder bom e também não vai ter uma pontuação boa, que foi exatamente o que acabou acontecendo com você. Então, muitas das vezes, saber a aposta da pessoa acaba me limitando, porque daí eu vou acabar, na minha cabeça, eu vou achar que, o fato de eu saber, eu vou apostar uma carta melhor, uma pontuação melhor, vai me ajudar. Mas todos os exemplos que a gente teve até aqui, os exemplos que de fato a gente tem acesso, porque a gente sabe que tem muita coisa que acaba acontecendo no off que não chega até a gente, mas tudo que a gente sabe, todos os exemplos que a gente tem, que chegaram até a gente, nenhum foi sucesso, né? Nenhum deu certo. Então, meio que a gente começa a entender que esse jogo, ele é muito individual, real. E parece louco, né? Parece que o ADM tá falando isso só pra gente não conversar, só pra gente não jogar junto, porque ele quer que todo mundo jogue individual. Mas não, é real mesmo, né? Se todo mundo for parar pra analisar todas as merdas que aconteceram, porque um sabia do poder do outro, a gente vai ver que realmente não é legal saber, porque só deu merda. Então, todo mundo que sabia a jogada um do outro, achando que ia ser o fodão, todo mundo acabou saindo. Você entende? Todo mundo acabou saindo. Tipo, ninguém que foi. Eu combinei tudo, todo mundo sabia das minhas cartas. Ninguém conseguiu chegar na final. Ninguém. E nunca ninguém ganhou. Nenhum campeão foi até hoje alguém que combinou muito com os outros. Que sabia do poder dos outros, que sabia da carta dos outros. Todos os campeões até agora foram os participantes que mais jogaram individual, que mais jogaram sozinhos. Então, os exemplos que a gente tem é quem tá jogando solo realmente tá conseguindo ir muito bem, e quem tá jogando com os outros, não jogando, que eu tô dizendo, mas pelo menos sabendo o poder da carta dos outros, não tá indo bem. Talvez até consiga chegar na final, mas não ganha. Vocês entendem isso? É muito doido. Mas a grande maioria chega na final, porque a gente tem, por exemplo, lá na primeira temporada, Érica, que jogou sozinho o reality inteiro, ficou em segundo lugar. A gente tem Dani, que talvez uma coisa ou outra deve ter conversado no privado, mas jogou na maioria sozinha, também chegou na final. A gente tem Breno, que a gente sabe que tentou jogar muito, mas também não deu muito certo, porque ele acabou chegando na final, acabou nem ganhando, acabou ficando em quarto lugar. Ou terceiro lugar, não me lembro. E a gente tem o Sean, que a gente sabe que jogou mais ou menos ali um pouquinho com o Breno, mas na maioria das vezes jogou sozinho e acabou vencendo. E na segunda temporada a gente tem o clássico, né? Clarice jogando sozinha, e quando jogou com os outros, ela mesma fala, ela mesma relata que todas as vezes que ela tentou jogar com alguém não deu muito certo, deu muito mais merda pra ela do que quando ela joga sozinha, e jogou sozinha e venceu o reality. E a gente tem outros participantes que acabaram jogando com outras pessoas que, apesar de terem chegado na final, não levaram o título. E é exatamente o que eu falei no teu discurso. Eu espero que isso seja algo que você consiga absorver, tanto as coisas boas, tanto as coisas ruins, e você consiga, no All Stars, consiga captar isso e você consiga
ser como jogador. E acredito que o All-Stars, porque o Silvio ele vai estar no All-Stars 1, porque ele já foi, inclusive ele ganhou um Fast. Eu explico isso mais pra frente, pra quem não sabe o que é Fast. Mas ele venceu, então ele já tinha conseguido a vaga. Claro, se ele vencesse, outra pessoa entraria no lugar dele, mas ele, como acabou ficando em terceiro lugar, ele vai estar no All-Stars. E para ele vai ser uma grande questão, porque Henrico vai estar lá também, e é uma pessoa que jogou com ele nessa terceira temporada. Então eu quero ver como o Silvio vai conseguir se adaptar lá no All-Stars e não vai tentar cometer os mesmos erros que acabaram sendo cometidos nessa temporada. E é difícil. E o All-Stars vai ser, para mim, uma das temporadas mais difíceis, porque tem muitos amigos. Tem muita gente da primeira temporada que é muito amigo, tem muita gente da terceira temporada que é muito amigo. Então, eu quero ver como que essa galera, de fato, vai jogar o jogo sem sem se comprometer com esses laços de amizade e como que cada um vai conseguir jogar. Eu acho que esse All Stars vai ser um jogo que as pessoas vão pisar muito em ovos, ou eu quero ver como que cada um vai jogar ali, porque tem muitos amiguinhos ali, e eu quero ver como que esse quebra-cabeça vai ser montado, né? E vai ser muito doido pra gente poder assistir também. E é óbvio que vai ter muita conversa no privado, isso é óbvio. É tão óbvio quanto um mais um. Mas eu quero ver como que as coisas vão funcionar ali, sabe? Quero ver como que vai ser esse encaixe ali no All Stars. Mas enfim, Silvio, meu muito obrigado. Eu te amo, eu te adoro. Você foi muito, muito foda nessa final. Você vai assistir os episódios, você vai ver o quanto que você foi bem e você vai ficar orgulhoso de você quando você assistir. Você vai ver como você foi bom, como você foi foda nesses episódios da grande final. Os episódios talvez te favoreceram muito, mas você foi muito bem real. E você vai entender que o que te prejudicou foi o andamento lá atrás. Foram os episódios lá atrás, onde você apostava, acabava ficando num LOL, acabava ficando num safe com uma pontuação muito baixa. E isso acabou te prejudicando. E você vai ver isso, e tenho certeza que você vai conseguir absorver isso e vai vir com tudo em um All Stars. Muito, muito obrigado. Você merece, porque você tem um perfil de campeão maravilhoso. Você já foi campeão em um reality meu, então eu sei do teu comprometimento, eu sei o quanto você é bom. Agora é só adaptar. Muito, muito obrigado. E a gente chegou no top 2, mais duas mulheres disputando o título. Eita, meu Deus do céu. Olha, eu vou falar pra vocês que as mulheres nos meus realities, principalmente no Optimus Card, estão mandando muito bem. Mandando muito bem. Érica ficou em segundo lugar lá na grande final da primeira temporada, disputando com o Sean. Os dois ficaram no top 2. A gente tem Clarice e Drica, primeiro e segundo lugar lá na segunda temporada. E agora a gente tem Bruna e Stephanie disputando o título de campeã dessa terceira temporada. As duas foram muito bem nessa grande final, conseguiram ter um resultado excelente, mesmo cada uma ganhando apenas um desafio. Os status nos demais desafios foram fundamentais para vocês duas conseguirem chegar no top 2. Vocês foram muito boas e foi uma diferença não muito grande. Vocês duas são muito merecedoras pela trajetória e pelo caminho de vocês até aqui. Não vou me aprofundar para não ser tão repetitivo. O discurso tá aí, vocês sabem do meu carinho, da minha paixão por vocês duas, pela minha gratidão e pelo meu agradecimento do quanto vocês foram fodas pra caralho nessa terceira temporada. E, independente, vocês duas vão voltar. Uma vai voltar no All Stars e a outra vai voltar no All Winners, sem sombra de dúvida. Eu tenho certeza disso, porque vocês são muito boas e vocês duas eu faço muita questão de vir. Uma de vocês vai se juntar a Sean e Clarice no Hall de Campeões e a outra vai se juntar a uma galera que vai voltar no All Stars, seja no All Star 2, no 3 ou no 4, independente, uma de vocês vai voltar brilhantemente no All Stars. Vamos dar esse resultado de uma vez, para não deixar as duas ansiosas, né? As duas devem estar ansiosas esperando esse resultado. Bom, a grande campeã da terceira temporada do Optimus Card, a quem se junta a meu querido Sean e a minha querida Clarice, é... Opa, mas antes a gente tem um recado dela.
da própria campeã da segunda temporada, a Clarice, tem um recadinho pra gente. Vamos dar uma olhada. E aí, finalistas, tudo bem? Vim aqui passar o meu reinado, tá na mão de vocês quatro. Quem vai levar? Quem vai ser o grande campeão, o grande vencedor? Primeiramente, eu quero parabenizar vocês quatro, cada um usando sua estratégia. Conseguiu chegar até aqui, não é fácil, só quem entra nesse jogo doido sabe o quanto tem que ser perspicaz, estrategista realmente. Se vocês estão aqui, é porque vocês conseguiram desbancar 10 grandes nomes. Então, os parabéns a vocês pelo esforço, pela dedicação e que vençam o melhor. E hoje, quem leva o top 2 é você, Bruna e Stephanie. Quero aproveitar esse momento e também fazer um discurso, não só para as duas que estão disputando o título de campeã dessa terceira temporada, mas para todo o elenco que passou por aqui, para os 14. Vamos lá. Optimus Card 3 foi intensidade pura. Uma temporada marcada por viradas inesperadas, jogadas geniais, eliminações surpreendentes, muitas vezes tirando do jogo exatamente quem teve o melhor desempenho. Porque aqui, mais do que sorte ou talento, é preciso entender como o jogo é imprevisível. E se a gente tivesse que resumir essa temporada em uma única palavra, não há dúvida, é plot. Foram 14 jogadores, 14 personalidades fortes, 14 estilos diferentes de jogo, e todos, sem exceção, entregaram momentos únicos, jogadas que mudaram o rumo do game, cartas que viraram o tabuleiro de cabeça para baixo. Desafios que foram substituídos no último minuto. Essa temporada foi tudo menos previsível. E agora na reta final, ao olhar para trás, para os desafios, para o seu deck, para as cartas que você apostou, me diga, será que mudaria alguma coisa? Jogaria diferente naquela rodada específica? Apostaria mais alto? Ou, quem sabe, seguraria aquela carta decisiva por mais um episódio? É isso que torna o Optimus Card tão especial. A estratégia, o erro, o acerto, a surpresa e o caos. Mais do que o jogo em si, essa temporada foi feita por vocês. Pelas amizades criadas, pelas tretas inevitáveis, pelas alianças improváveis, por cada momento que daqui a alguns anos, quando voltarmos para esse canal e assistirmos tudo de novo, vai bater aquela nostalgia gostosa, ou uma vergonha alheia digna de meme eterno. Obrigado por fazerem parte disso, por contribuírem com tanta entrega, verdade e intensidade. Que o Optimus Card 3 tenha sido tão especial para vocês quanto foi para mim. Que tenha deixado marca, história, lembrança, porque com certeza ele já deixou tudo isso em mim. E que esse seja só o começo, que venham novas cartas, novos jogadores, novas jogadas épicas, que venham All Stars, que venham All Winners e que a chama do Optimus Card nunca se apague. Obrigado, elenco do Optimus Card 3. Vocês foram gigantes. E o que vem depois do Optimus Card 3? Bom, depois do Optimus Card 3, a gente vai dar uma pequena pausa, uma pequena descansada de algumas semanas, só para mim poder colocar as gravações em dias, principalmente dos episódios da grande final. Então, eu vou aproveitar essa semana, tá entrando agora, para poder gravar, para poder editar, para poder deixar tudo bonitinho, para poder postar para vocês, justamente para não ficar mais tempo em atraso e não ficar acumulando as temporadas. Mas no dia 20 de julho, às 8 horas da noite, um domingo, vai estrear o Optimus Card All Stars 1. A gente tem 10 participantes que vão voltar e a gente vai começar a assistir essa jornada dos nossos All Stars a partir do dia 20 de julho. 10 participantes que vocês já conhecem, que passaram pela primeira, pela segunda e pela terceira temporada, que acabaram não vencendo, vão voltar para brigar pelo título de All Stars. Então é isso. E agora vamos lá para o mais importante, anunciar quem leva o título, quem é a grande campeã dessa terceira temporada, se é Bruna ou se é Stephanie. Parabéns para as duas são muito merecedoras. Qualquer uma que vencer, a gente vai bater palma, a gente vai festejar. E quem ficou em segundo, também comemore, porque ficar em segundo lugar nessa loucura que é o Optimus Card vale muito mesmo.
E é isso. Muito, muito obrigado. Vamos celebrar a campeã e vamos celebrar também quem ficou em segundo lugar, porque merece. A grande campeã da terceira temporada do Optimus Card é você. É você. Eu acho que era para ser você. Você jogou muito, você se dedicou de uma forma surreal. Não que a outra não tenha feito igual, mas sobre a campeã, acredito que já estava escrito. Maktub estava escrito que era para ser seu. E eu fico muito feliz em anunciar, a gente consegue pela primeira vez na história de um reality meu consagrar uma mulher trans como a grande campeã da terceira temporada. Parabéns, Stephanie, você venceu a terceira temporada do Optimus Card. Fico muito, muito feliz em dar esse prêmio. E é isso, muito, muito obrigado. Palmas, muito feliz. Parabéns. E Bruna, meu amor, parabéns também pelo segundo lugar. Você merecia muito também esse prêmio, você merecia muito ficar em primeiro lugar, mas o segundo lugar, espero que tenha um lugar reservado também no seu coração. O All Stars vem aí e você também vai poder chegar com os 2 pés. Vamos festejar a vitória da nossa campeã Stephanie. E é isso, meu povo. Muito obrigado. Acredito que a gente encerra muito bem esse ciclo do Optimus Card 3. Muito feliz em dar esse prêmio para a Stephanie, merecedora, mereceu demais ser a grande campeã dessa temporada também. Teve uma trajetória incrível e é isso. Muito, muito obrigado aos demais participantes que passaram por essa temporada e até 20 de julho, 8 horas da noite, com a estreia do All Stars. Beijo, meu povo. Até. Esse eu vejo o mundo, um tabuleiro a brilhar, cartas na mão, um destino a traçar. Reality Optimus, o jogo vai começar. Com estratégia e visão vou conquistar. Reality Optimus, vou dominar. Com cada jogada vou te impressionar. Estratégia afiada vou te demonstrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar. As cartas deslizam, a tensão no ar. Cada decisão, um passo pra ganhar. O mais estrategista irá prevalecer. Com coragem e astúcia não vou esmorecer. Reality Optimus, vou dominar. Com cada jogada vou te impressionar. Estratégia afiada vou te demonstrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar. Na batalha do intelecto o jogo é feroz. Cada movimento o destino é atroz. Mas com calma e precisão vou triunfar. Neste desafio vou me consagrar. Reality Optimus, vou dominar. Com cada jogada vou te impressionar. Estratégia afiada vou te demonstrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar. O jogo é meu, a vitória vou saborear. Reality Optimus, juntos vamos celebrar. Com cada vitória meu nome vou lembrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar.